Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos falar sobre corrente elétrica. Na aula passada nós estávamos falando sobre potencial elétrico, escrevemos algumas coisas relacionadas a isto, superfície, equipotencial, dentre outras coisas. Então nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre corrente elétrica. Vamos lá? Antes de iniciarmos os conceitos de corrente elétrica, vamos analisar esse dispositivo que nós temos em nossas casas, né? A tomada e a tomada de 3 pinos. Na tomada de 3 pinos, nós temos obrigatoriamente um pino, por onde pode ser esse ou outro que eu irei apontar agora, por onde passará a corrente, o que nós chamaremos de fase. E também temos um segundo pino, por onde não passará a corrente, mas é muito importante no circuito, todos nós sabemos. É o neutro, né? É onde também nós fechamos o circuito, certo? Antigamente era comum tomadas de 2 pinos, no qual você tinha apenas a fase e o neutro. Agora, por não decreto, mas por norma do Inmetro, é obrigatório que as instalações tenham 3 pinos, onde o terceiro pino é chamado de terra. É aqui onde, se por acaso houver uma sobrecarga, ela estará sendo desviada para o fio terra, preservando o aparelho ou conservando o aparelho. Então aí está a função do fio terra. Quando você tem uma sobrecarga, ao invés de queimar o seu aparelho, esta sobrecarga é desviada para o fio terra. Como por exemplo, numa noite de raio, você tem uma noite de tempestade com raio. Se um raio provocar uma oscilação na tensão, quando ela frequentemente retorna acima da tensão nominal, que para nós aqui é de 220 volts, e ao invés de queimar o aparelho, ele vai descarregar na terra. Então a tomada de 3 pinos tem esta característica: nós temos o fio terra, o neutro, eu falei errado, né? A fase, o neutro e o fio terra, tá bom? Então vamos prosseguir nos nossos conceitos e vamos nos perguntar, ou perguntar a vós outros, o que é corrente elétrica. Veja que quando nós estávamos estudando as cargas elétricas, nós começamos a falar sobre o modelo atômico, e nele nós falamos dos elétrons na eletrosfera. Na nossa próxima aula, nós iremos fazer um comentário específico sobre o conceito de isolante. Vamos deixar isso para a próxima aula. Nesta aula, vamos ficar especificamente em corrente elétrica e vamos dizer que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, ou este movimento ordenado vai acontecer em todos os pontos do condutor quando um campo elétrico é estabelecido nele, certo? Então, em um fio condutor de eletricidade, os elétrons da última camada eletrônica formam nuvens de elétrons com grande mobilidade. Então, para nossa primeira definição, já dissemos que corrente elétrica é um movimento ordenado, e na aula de hoje eu quero falar apenas sobre o condutor. Nos condutores, estes elétrons estão livres. Se eles estão livres, eles não estão fixos, eles podem se movimentar. Este movimento ordenado é o que nós chamamos de corrente elétrica. Vejamos aqui neste modelo, no qual nós temos os elétrons desordenados num fio de cobre, certo? E aqui já um certo alinhamento dos elétrons. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, tá bom? Observe só, o campo elétrico está para uma direção.
a força elétrica está para outra. Isso porque nós vimos nas aulas anteriores que quando a carga de prova é negativa, você tem campo e força em sentidos opostos. Só por isso, então só por esta razão eu fiz esta menção nestes vetores, tá bom? Mas corrente elétrica, veja, e também aqui a gente já pode pensar no porquê que a corrente, ao passar por um resistor, ele aquece. Aquece porque haverá colisão entre as partículas. Dessa colisão, o atrito vai gerar aumento de temperatura, tá bom? Então vamos prosseguir. Veja só este modelo. Como nós dissemos agora, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Eu tenho aqui uma pilha e um potencial positivo, um potencial negativo, e a primeira definição que eu vou colocar agora é de corrente real. A corrente real é aquela cujo deslocamento vai do polo negativo para o positivo. É isso que acontece na prática, por isso chamamos de corrente real. Mas nós sabemos do modelo atômico que só os elétrons se deslocam, próton não se desloca. Uma única situação em que próton vai ter um deslocamento é na fissão nuclear, né? Numa bomba atômica. Então nós vamos fazer uma analogia. Por ser uma analogia ou uma convenção, nós chamamos de corrente convencional. Veja esses elétrons, eles estão indo do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons se deslocam nessa direção. E você tem a ideia também de cargas opostas. Se eu disser que os elétrons estão indo do polo positivo para o negativo, eu vou dizer, por analogia, que os prótons estão indo do positivo para o negativo. A esta analogia nós chamamos de corrente convencional. E é a que nós utilizamos. A corrente convencional tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, resumindo, corrente real, o seu deslocamento vai do polo negativo para o positivo. A corrente convencional vai do positivo para o negativo, tá bom? E se eu esquecer disso? Se esquecermos disso, nós vamos nos lembrar do conceito, ou os primeiros conceitos de corrente elétrica. Benjamin Franklin e outros idealizadores da corrente, eles associaram a corrente a um fluido. Então vamos pensar num fluido, a água, por exemplo. Numa caixa d'água, para que lado que a água escorre? Aí você dirá, a água escorre do ponto mais alto para o mais baixo. Ou seja, você lembra desse conceito do primeiro ano? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Quanto maior a altura, maior a energia. Então, da mesma forma, a água escorre sempre do ponto de maior energia potencial para o de menor energia. Assim também é a corrente elétrica. Ela se desloca sempre do ponto de maior potencial para o de menor potencial, contrário a este que vocês estão vendo aí, certo? Aqui nós estamos vendo a corrente real e nós sempre iremos nos referir à corrente convencional. Tudo bem? Então nós podemos ter uma situação como a que você está vendo, uma corrente iônica, onde eu tenho, por exemplo, uma solução eletrolítica de sal de cozinha e água, ou cloreto de sódio, e quando eu ponho uma DDP, esta provoca no líquido a dissociação iônica. Essa dissociação iônica, deixe-me apagar aqui, esse deslocamento de íon, nós podemos falar também sobre corrente. Ou seja, perceba que o cloro é um íon negativo, vem para esta direção, o sódio é um íon positivo, vai na direção oposta. Então aqui eu posso ter o
o estabelecimento de uma corrente, no caso corrente de íon ou corrente iônica, certo? Todos nós, quando estávamos presencialmente, fazíamos esse experimento, né? Colocava uma situação como essa, uma lâmpada, os 2 fios na água, joga sal dentro, a lâmpada aumenta o brilho, né? Se você não viu, dá uma olhada aí no YouTube, tem muitos vídeos, inclusive no meu canal tem um deste aí, certo? Vamos passando um pouquinho agora mais enfaticamente o que eu acabei de falar para você. A nossa corrente que adotamos é a corrente convencional, aquela que vai do maior potencial para o menor potencial, é o que nós chamamos sentido convencional da corrente elétrica. A corrente elétrica convencional flui do polo positivo, do maior potencial, para o polo negativo, ou seja, o menor potencial. Guarde esta informação na memória. E como que eu calculo corrente elétrica? Eu posso ter, como nós já trabalhamos na carga elétrica, a quantidade de carga em termos do número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elementar. Agora, observe esta imagem, é como se fosse um fio, e aqui eu tenho a área de seção transversal e o comprimento do fio. Eu posso dizer que corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa determinado condutor por unidade de tempo. Aí está. Ou seja, corrente elétrica é a quantidade de carga por unidade de tempo. Eu posso ter a corrente elétrica medida em ampere, em homenagem a André Pierre Ampère. Certo? Muito bem. Nas aulas anteriores nós falamos sobre a carga elementar, o número de elétrons, e aí está a nossa equação. Nem sempre nós vamos ter questões tão simples em que basta apenas aplicar esta relação carga e intervalo de tempo. Algumas vezes isso será dado em termos do número de elétrons. Então o que a gente faz? Nossa equação ficaria da seguinte forma: intensidade da corrente, representada pela letra I, é igual a Q. Mas quem é Q? Q é o número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elementar, certo? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, algumas vezes eu posso calcular a corrente elétrica utilizando esta relação matemática. Tudo bem? Isso quando eu tenho uma corrente contínua, uma corrente constante. E se eu tiver uma situação de corrente variável, como por exemplo neste caso, eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo. Neste caso eu vou dizer que a minha quantidade de carga é aproximadamente ou numericamente igual a área da figura. Eu só queria fazer essa abordagem, mas a gente não vai nos deter muito a isso, certo? Como eu falei anteriormente que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, este movimento ordenado pode ser, ou nós usamos em nossas casas em vários dispositivos, nas resistências elétricas, nos resistores, como por exemplo o secador de cabelo, o aquecedor térmico, o ferro de passar, a chapinha, etc. Como que nós temos este aquecimento? A corrente elétrica passa pela resistência e a colisão entre as partículas provoca o aquecimento. A este aquecimento nós damos o nome de efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule ou Joule é o aquecimento do condutor devido à passagem da corrente elétrica. Então nós temos uma transformação de energia elétrica em térmica. Energia elétrica em térmica. Daí, e portanto, os nossos resistores
aquecem. A resistência aquece e ele fica transformando energia elétrica em energia térmica, certo? Só a propósito, bem rapidinho, o símbolo do resistor é este aqui ou este aqui, certo? Agora vamos ver um exemplo bem simples para nós sintetizarmos. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons em 20 segundos. Então nós já temos aqui algumas informações. A primeira delas é sobre o número de elétrons. É 4. Eu vou retirar, embora não seja bem adequado, eu vou retirar a vírgula. Então eu tenho 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. É o número de elétrons e ele vai passar no intervalo de tempo, de 20 segundos. A pergunta para nós é a intensidade média da corrente elétrica em ampere, que se estabelece no condutor corresponde a... Então queremos calcular a corrente elétrica. Como é que eu faço isso? Eu sei que corrente elétrica é a variação ou a quantidade de carga que atravessa a seção por unidade de tempo. E sei também que, vamos ler, deixa eu só pegar aqui, e sei também que Q é igual a N vezes E, ou seja, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Portanto, ficamos assim: I é igual a N vezes E dividido por delta T. Só resolver. Qual é o valor de N? N vale 4 vezes 10 elevado a 18 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui está ela, já é dada no problema, dividido pelo intervalo de tempo, que é 20, certo? E você pode pausar o vídeo, tente fazer você mesmo para você ficar hábil na conta, na multiplicação, na divisão. Pause o vídeo e tente fazer, tá bom? Vamos lá. Você vai ter que multiplicar 4 vezes 1,6. 4 vezes 1,6. 4 vezes 1,6 vai dar igual a 60. Vai dar igual a 6,4. Aí está. 6,4. Propriedade da potência. Repete a base e soma os expoentes. É uma soma bem simples, né? Eu tenho 18. Eu tenho 18 e devo 19. Qual a minha situação? Eu devo 1. Tudo isso dividido por 20. Agora eu tenho I será igual a... Vamos lá. 6,4 dividido por 20 vai dar igual a 0,32 vezes 10 elevado a menos 1. Terminamos a questão. Só que quando a gente termina a questão, a gente deve parar quando o número estiver em notação científica. É claro, eu não teria dificuldades para marcar essa alternativa, né? Mas você percebe que está diferente. Aqui é 3,2 vezes 10 a menos 2. Aqui é 0,32 vezes 10 a menos 1. Então temos que fazer alguma coisa. O que? Temos que colocar em notação científica. Isso aqui fica 3,2 vezes 10, como eu desloquei a casa uma vez, elevado a menos 1, vezes a potência que já tinha, menos 1. Aí está. Ou seja, deixe-me só colocar aqui. Este número que aqui está é igual ao de cima, tá bom? Ficou até um coraçãozinho. Prosseguindo, nossa resposta ficará
3,2 vezes 10, propriedade da potência, repete a base, soma os expoentes, aí está a nossa resposta, tá bom? Vamos prosseguir. Agora, resistência elétrica e primeira lei de Ohm. Como nós falamos agora que o efeito Joule é o aquecimento do condutor devido à passagem da corrente. E a lei de Ohm vai nos dizer exatamente o seguinte, que você tem a tensão nos terminais de um condutor. É só isso que nos diz a lei de Ohm. Ela versa sobre a tensão elétrica nos terminais de um condutor. Ou seja, neste eu terei uma resistência e uma corrente passando por ele. Por isso eu posso dizer que a lei de Ohm é a resistência vezes a intensidade da corrente, eu terei exatamente a DDP, ou a tensão elétrica nos terminais de um condutor elétrico, certo? É isso que nós chamamos de lei de Ohm e vamos tratar da maneira mais simples possível. Vamos ver um exemplo? A lei de Ohm vai nos dizer sobre a tensão elétrica nos terminais de um condutor. Então, U é tensão, ou DDP, como nós vimos trabalhando anteriormente, nós chamávamos de diferença de potencial, ou tensão elétrica. R é a resistência do resistor, resistência. E o que é resistência? Resistência elétrica é a corrente passando por um condutor e ele resistindo à sua passagem. Todos os materiais têm uma resistência elétrica diferente. E o I é a intensidade da corrente elétrica, tá bom? Eis aí a lei de Ohm e a gente pode resolver este problema bem simples, de uma maneira bem prática. Vamos lá. Um resistor apresenta esta curva característica. Aí eu tenho o gráfico da tensão, ou DDP, em função da intensidade da corrente. Aqui nós já temos uma evidência nesta linearidade aqui que nós vamos comentar depois. A pergunta para nós é a seguinte: calcule sua resistência elétrica para U igual a 60 volts. Então a gente retira as informações do gráfico, ou seja, quem é o valor de U é 60. O DDP é igual a 60. Nós queremos quando U for 60. E aí vamos lá. Quando a DDP foi 60, a intensidade da corrente foi 3. Por isso eu vou dizer que R é ou resistência vezes a intensidade da corrente, que é 3. Logo, eu posso dizer que 3 R's é igual a 60, ou apenas um R é igual a 60 dividido por 3. R é igual a 20. A unidade de medida da resistência é o Ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Certo? E esta é a resposta do item A. Muito bem, agora vamos para o item B. Identifique se ele é ou não um resistor ôhmico e justifique sua resposta. O que é um resistor ôhmico? Na verdade, nós temos algo um pouco mais complexo relacionado com a temperatura. Nós não vamos adentrar agora. Mas a gente já pode dizer que sim, isto é um resistor ôhmico. Por quê? Porque a sua resistência não se altera. A gente não fala de temperatura, ela não está interferindo e nós temos uma resistência constante. Só por isso já respondemos a pergunta. Mas você poderia ir além. Como? Como é que eu sei que é constante? Veja só a DDP. A resistência eu não posso calcular desta forma. Aqui está a lei de Ohm e eu posso dizer que R é igual a U sobre I. Ou seja, se eu dividir 20 por 1, dá 20.
Se eu dividir 40 por 2, dá 20. Se dividir 60 por 3, dá 20. E se dividir 80 por 4, dá 20. Logo, podemos garantir que este resistor é um resistor ôhmico. Aí está. É um resistor ôhmico, pois a resistência não variou ao longo desta, vamos chamar assim, transformação. A DDP está aumentando, a corrente está aumentando e a resistência se manteve constante. Tá bom? Fácil? Simples? Quer dizer, nem tanto. Bom, esta foi a primeira lei de Ohm. E quando se fala de primeira lei de Ohm, nós não podemos deixar de comentar a segunda lei de Ohm, que eu tinha um professor na universidade que dizia que não existe uma segunda lei de Ohm. Os livros tratam assim, os vestibulares também, nós faremos também. Então, qual é a resposta? O que ele nos dizia? Ele nos dizia que Ohm idealizou apenas uma lei. O que existe é uma lei de Ohm e uma particularidade desta lei. Enquanto que a primeira lei vai falar sobre a tensão nos terminais de um condutor, a segunda lei vai falar das suas particularidades. Por exemplo, vamos analisar esta situação aqui, onde eu tenha um fio com o mesmo diâmetro, com a mesma área, apenas com o tamanho ou o comprimento diferente. Depois, esta mesma situação onde eu tenho dois fios, um com o mesmo comprimento, olha, o mesmo comprimento, mas agora os diâmetros, a espessura do fio, pelo menos no segundo caso, é maior, certo? E é claro que isso vai interferir na passagem dos elétrons. E nossa terceira situação, eu tenho o mesmo comprimento, o mesmo diâmetro, só que agora materiais feitos, ou melhor, fios feitos de materiais diferentes. Por exemplo, isso aqui é um fio de cobre, um exemplo, e este aqui é um fio de ferro. São coisas diferentes. Então, o que interfere na resistência elétrica? O comprimento. Quanto maior for o comprimento, maior será a sua resistência. Também a área, quanto maior for a área, menor será a sua resistência. E também o material do que ela é feito, a resistividade Ρ. Ou nesta equação, você pode perceber quem interfere. A resistividade Ρ, ou seja, do que é feito o material. É de cobre? É de alumínio? Nós temos materiais diferentes com propriedades diferentes. Eu não posso, embora o alumínio seja um bom condutor, fazer uma fiação elétrica de alumínio. O alumínio tem baixo ponto de fusão, facilmente derreteria, certo? Os melhores condutores são ouro, prata, mas eu não vou fazer uma fiação de ouro, né? Por quê? Porque os metais de cobre têm condução tão boa quanto. É claro, não tanto, mas tão boa quanto. E eu sei que o cobre é mais barato. Embora o cobre sendo mais barato, ainda há roubos de fios elétricos. Imagina se fosse feito de ouro. Então você veja o que interfere na resistência. O tipo de material que nós vamos dar uma particularidade, uma propriedade chamada de resistividade. O que esta segunda lei está nos dizendo? A segunda lei está nos dizendo que a resistência depende do comprimento. Ou seja, você vai ligar algum aparelho, vai puxar um fio, quanto maior for o fio, maior será a resistência. Por isso, quando você usa extensão, embora em pequeno, mas você aumenta o consumo de energia. Como é que você pode evitar isso? Já que você vai puxar um fio, você pode evitar este aumento do consumo de energia comprando ou
comprando um fio grosso. A área, quanto maior a espessura, quanto mais grosso for o fio, menor será a resistência. Então, veja que a segunda lei de Ohm diz respeito à resistência elétrica, ou seja, sobre o tamanho do fio, sobre o comprimento do fio, ou seja, a área de comprimento, e sobre o material do que é feito o fio. Enquanto que a primeira lei de Ohm vai falar apenas sobre a tensão nos terminais de um condutor. Então, a primeira lei de Ohm a gente pode resumir, deixa-me colocar aqui, dizendo que a primeira lei de Ohm diz respeito à tensão, à resistência e à intensidade da corrente, e a segunda lei de Ohm diz respeito ao tipo de material que é feito, a resistividade, o comprimento do fio e a área de seção transversal deste fio, tá certo? Muito bem, vamos prosseguir. Vamos dar um exemplo também sobre a segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2, aí está a unidade de medida, determine a resistência para 5 metros deste fio. Então, nós devemos recorrer à equação que é resistência igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área de seção transversal ou espessura do fio. Logo, a resistência será igual. Quanto vale a resistividade? O texto está nos dizendo que esta resistividade, uma propriedade do material, vale 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o comprimento do fio. O texto vai nos dizer que este fio tem um comprimento de 5 metros. Tem um comprimento de 5 metros dividido pela área. A área, o texto vai nos dizer que a sua área tem 10 milímetros quadrados. Aí você poderia se perguntar: eu não preciso transformar para metro? Não, não precisa. Por quê? Não precisa porque só um pouquinho, você não precisa porque a resistividade já está em milímetros por metro. E aqui eu tenho esse correspondente em metros, tá certo? Em metro quadrado. E se você quiser demonstrar isso, você pode cortar um com o outro e vai ter a unidade de medida de Ohm. Vai sobrar isto aqui, certo? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Dê uma pausa no vídeo, tente fazer sozinho. Eu tenho que fazer esta multiplicação, né? 2,1 vezes 5, 5 vezes 2 dá 10 e 5 vezes 0,1 dá 0,5. Então em cima eu tenho 10,5. Deixa eu só mostrar aqui, peraí. 2,1 vezes 5, aí está 10,5. Então, repito, a base elevada a menos 2 dividido por 10 elevado, só por 10, né? Bom, dividir em cima eu terei 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 ohm. Aí está, certo? Muito bem. Ok. Galera, é isso. Eu desejo a todos uma boa aula. E se você achar necessário, dê uma pausa no vídeo e, sei lá, reveja os cálculos. E eu sugiro que você, é claro, se tiver alguma dúvida, nos mande na plataforma e a gente pode também estar fazendo uma aula online de tira dúvida, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e resolva a atividade que vai estar disponível no formulário. Até lá!